E aí galera, tudo bem? Professor Ricardo Paixão e hoje eu vou ministrar para vocês uma aula de Excel, tá bom? Excel versão 2013 e hoje a aula ela vai ser uma aula inicial, uma aula introdutória. Nós vamos falar um pouquinho sobre o programa de maneira básica. Então, eu vou mostrar como que abre o programa, para que ele serve, o que é o Excel, tudo isso na aula de hoje. E falar um pouquinho sobre cada guia, sobre cada aba, né, cada menu que nós chamamos dentro do Excel, de maneira bem resumida e de maneira introdutória, tá bom? Então vamos para o nosso sumário. Eu preparei aqui uma apostila, um PDF para vocês, olha só. E nesse PDF, nessa apostila, tem bastante conteúdo. Claro que não vai dar tempo de passar tudo na aula de hoje, porém eu vou dividir essa aula em 2, 3, mas hoje eu quero adiantar o máximo que der com vocês, beleza? Então, eu quero explicar no começo agora o que é o Excel, qual que é a importância dele no mercado de trabalho, por que 2013, beleza? E depois eu já quero, falando sobre o programa, eu quero falar sobre a página inicial, quero falar sobre as guias, né? Você tem dentro do Excel a guia inserir, a guia layout da página, a guia fórmulas, dados, revisão, exibição. Eu quero mostrar também como é que abre um documento novo, um documento já existente, como salva um documento, como visualiza um documento, como fecha um documento. Então tem bastante conteúdo, bastante coisa para vocês, olha só. Como eu falei, não vai ser tudo passado na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, porém, olha o tanto de coisa que eu tenho para passar para vocês. Então tem bastante coisa mesmo, galera. E é bem interessante que você já prepare o caderno, prepare a caneta, porque quando nós anotamos, e eu falo isso com experiência, eu sou professor, mas também sou estudante, né? Eu faço faculdade. Então, eu sei que quanto mais a gente anota, mais a gente aprende. Vamos criar esse hábito de anotar. Prepara caderno, prepara caneta e vamos para a nossa aula de hoje. Fechado? Beleza? Espero que você entenda, espero que não fique nenhuma dúvida. Como o vídeo vai ser disponibilizado para vocês, você pode voltar, se você não entendeu alguma parte, volta um pouquinho, escuta de novo. Se tiver como, se você tiver essa opção, se você tiver o Excel na sua casa, abre o programa, tenta fazer junto comigo aqui e vamos estudar juntos, beleza? Tá ok? De início, vamos explicar aí, eu vou explicar para vocês o que é o Excel. Então vamos para a parte de introdução. O Microsoft Excel é um programa voltado para a construção e gerenciamento de planilhas eletrônicas, geração de gráficos, relatórios, entre outras funcionalidades. Primeira parte aqui, o que é Microsoft? Porque Excel eu falei que é o nome do programa que nós vamos ver. Mas o que é esse Microsoft aqui? Microsoft é o nome da empresa, galera. É o nome da empresa. Excel é o programa que nós vamos utilizar e esse programa foi desenvolvido, foi criado pela Microsoft, assim como outros programas também. O Excel, basicamente, ele vai trabalhar com números. Então, nós vamos trabalhar com ele tendo foco em números. Então, nós vamos trabalhar com planilhas, que são tabelas, basicamente, né? Nós vamos trabalhar com gráficos, nós vamos trabalhar com relatórios, e tudo isso voltado a números. Eu vou até te dar um exemplo. Aqui. Eu coloquei aqui no Google, né? Eu digitei gráficos e eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Olha só. Esse gráfico aqui é um dos exemplos de algo que você vai utilizar, que você vai criar, que você vai fazer no Excel. E um gráfico ele é totalmente baseado em números, olha só. Números. Aqui, por exemplo, é o número de alunos de uma escola por série. Ou seja, número de alunos, número de vendas, número de alguma coisa. O Excel trabalha muito com base nisso, com base em números, tá? Só que essa empresa, a Microsoft, ela não desenvolveu só o Excel, ela tem o Word também. Eu não vou abrir o Word aqui com vocês porque não é o foco da aula, tá bom? Mas a Microsoft desenvolveu o Word, que é um programa que você utiliza para criar documentos, ou seja, a parte de texto, né? Inclusive esse PDF, essa apostila que eu tenho aqui, ó, nós criamos ela no Word, tá? Então o Word ele trabalha com texto. Nós temos o PowerPoint, que também faz parte da Microsoft, também foi criado pela Microsoft, e trabalha com apresentações. Então, por que eu estou te falando isso? Ah, professor, mas a aula não era Excel, por que você está falando de Word, de PowerPoint? Eu só estou citando para vocês que a Microsoft ela tem esse pacote com programas que criam documentos, programa que trabalha com números e o programa que trabalha com apresentações, para te mostrar a importância disso. Hoje, no mercado de trabalho, se você vai procurar um emprego, ou se você vai até procurar um nível melhor, né, dentro da sua empresa, se você já trabalha,
que não é, talvez não seja o caso da maioria dos nossos alunos, né? Mas talvez seja o caso do seu pai, da sua mãe, se eles querem melhorar, se eles querem um aumento, né, um cargo melhor na empresa, eles precisam ter conhecimento no pacote, nesse pacote da Microsoft. Eles precisam saber trabalhar com essa parte de texto, de números, de apresentações, isso é muito importante, tá? E como eu estou falando aqui do Excel, eu vou focar muito em números com vocês, tá ok? Beleza? Todos os profissionais precisam saber trabalhar com esse programa, com essas ferramentas. Por isso que você está assistindo essa aula de hoje. É por isso que você está aqui comigo hoje, beleza? Então, vou recapitular aqui para você entender. O Microsoft Excel, esse programa, ele é voltado para a construção de planilhas, construção e gerenciamento de planilhas, ou seja, tabelas, né? Gráficos e relatórios. Possui interface orientada a resultados, facilitando o trabalho e sua utilização. Seus recursos estão localizados em abas, nós vamos ver daqui a pouquinho. Vocês lembram que eu falei no comecinho da aula que nós iríamos ver aqui algumas guias? Ó? Nós chamamos de guias, abas ou menus também. Então, o Excel ele é dividido em várias guias, várias abas, né? Tá bom? O que permite ao usuário criar identificação visual com seus comandos. As planilhas eletrônicas do Excel são voltadas para cálculos, olha os números aí que eu falei para vocês, ó. Sendo as informações digitadas em pequenos quadrados chamados de células. Eu vou abrir o programa, porque eu estou dando muita teoria, né? Acho que eu vou abrir o programa aqui com vocês para a gente começar a ver realmente na prática, porque a aula de hoje não é para a gente ficar só na teoria, vamos praticar, vamos mexer no programa. Então, o Excel, nós instalamos, nós baixamos ele no nosso computador. Ele não é, claro que a gente tem a versão online também, só que eu vou mostrar aqui a versão que nós utilizamos baixado, instalado no computador. Beleza? Então, eu já tenho ele aqui embaixo fixado na minha aba, aqui embaixo, né? Só que eu vou fazer o caminho que você vai fazer no seu computador se você tiver aí ele instalado. Você vai vir aqui no botão iniciar, olha só, e você vai vir aqui no campo de pesquisa. Ah, professor, mas a minha versão do Windows não é o Windows 10, ele não tem essa aparência. Assim que você clicar no botão do Windows, em qualquer versão do Windows, você vai ter uma opção, assim que você clica no botão do Windows, você vai ter uma opção de pesquisa. Seja no Windows 10 aqui em cima, ou seja no Windows 7, Windows 8, sempre você vai encontrar uma opção de pesquisa. Então, nessa opção de pesquisa, se você tiver o Excel instalado no seu computador, basta você digitar, olha só, Excel, E-X-C-E-L, Excel. E aí você vai ter a opção aqui para você clicar e entrar nesse programa. Beleza? Vou deixar aqui numa tela maior. Quando eu abro o programa, essa aqui é a primeira cara dele. Basicamente eu tenho aqui os trabalhos que eu fiz recentemente. No caso de vocês, se vocês nunca mexeram no programa, essa parte vai estar... não vai ter nada, porque você nunca mexeu. Mas aqui, como nós trabalhamos bastante com Excel, então tem algumas opções aqui. Se eu quiser clicar já para trabalhar com um documento feito, eu posso fazer isso. No caso da nossa aula, eu vou criar um documento em branco. Então, ó, pasta de trabalho em branco. Tá? Ah, professor, mas você explicou o que tem aqui no canto esquerdo, mas o que são essas outras opções aqui? Essas outras opções aqui, olha só, no meio aqui, né, que eu tenho, do meio para a direita, essas outras opções são modelos. Então, eu posso clicar em algum modelo de algum trabalho que o Excel me dá como opção. Por exemplo, o Excel me dá a opção de calendário, ou seja, eles já têm pré-estabelecido um calendário, uma formatação de um calendário bonitinha, e eu posso clicar e trabalhar em cima disso. Só que não é o foco da aula, eu quero ensinar para vocês como trabalhar com Excel do zero. Quero mostrar a aparência do zero, então eu vou clicar na pasta em branco. Tá ok? Beleza? Vou clicar aqui na pasta em branco, cliquei, e essa aqui é a aparência, essa sim é a aparência de trabalho do Excel. Beleza? Bom, eu tenho um monte de quadradinhos, esse monte de quadradinhos aqui que eu vou explicar o que são, vou dar um zoom aqui. Estou usando Ctrl no meu teclado, tá? Ctrl, Scroll, a bolinha do mouse, Ctrl, Scroll, eu dou o zoom e tiro o zoom. Eu estou fazendo isso só para você conseguir enxergar aí, para ficar legal no vídeo. Tá? Mas você pode trabalhar com o zoom do jeito que apareceu lá para você que sabe, você que decide. Bom, agora sim, agora o nosso programa está aberto, vamos trabalhar, vamos na prática, certo? Esses quadradinhos todos aqui, ó, tá vendo que tem um monte de quadradinho? Parece até batalha naval. Você já jogou batalha naval?
Eu jogava direto quando eu era mais novo, nunca ganhava, mas jogava, era divertido, era divertido. Se você nunca jogou, eu vou até pesquisar no Google, se você nunca jogou, é porque você é novo. Batalha Naval. Olha só, é um jogo que você tem é como se fosse o Excel, literalmente. Você tem um monte de quadradinho também, né, numerado. Você tem aqui o A1, B1, C1, D1 e aí você tem que tentar descobrir onde estão, ó, as embarcações. Eu não sei explicar muito bem esse jogo. Eu sei que eu jogava e era muito ruim. Mas só pra galera que é mais velha aí, talvez você já tenha jogado esse jogo. Então o Excel ele tem essa base. Vou voltar aqui para ele. E o nome desses quadradinhos nós chamamos de células, tá? Células, eu estou passeando aqui pelas células, ó. As células nada mais são do que o encontro entre linhas e colunas. Então você tem aqui as colunas, ó, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, beleza? E você tem as linhas, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Professor, quantas linhas eu tenho no Excel? Tenta adivinhar. Chuta um número aí. Vou até esperar um pouquinho para você tentar arriscar. Quantos números, quantas linhas você acha que a gente tem no Excel? 100 mil? Oh, chegou perto, hein? 200 mil? 1 milhão de linhas. Você acredita? Nós temos 1 milhão de linhas e 16 mil colunas. É isso mesmo. Nossa, professor, mas quando chega no Z, o que acontece? Aí começa... eu vou até mostrar para vocês, olha só. L, M, N, O, P, Q, R, S, Z, aí começa A, AB, AC, AD e por aí vai. São 16 mil colunas e 1 milhão de linhas. Inclusive está até no nosso PDF, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Para você ver que realmente esse programa ele é grande, ele é extenso, ele é enorme. Tá? Isso aqui é o que nós chamamos de células, os quadradinhos. E a junção dessas células, ou seja, o número 1 milhão de linhas e 16 mil colunas, tudo isso nós chamamos de planilha. E é dentro da planilha que nós podemos trabalhar. Beleza? Ok? Deixa eu voltar para o nosso PDF aqui. Opa! E aqui, voltei. As planilhas eletrônicas do Excel são voltadas para cálculos, sendo as informações digitadas em pequenos quadrados, que eu falei para vocês, ó, chamadas de células. As células são cruzamentos de linhas verticais, que eu falei para vocês, e linhas horizontais, né, linhas e colunas. Suas células são organizadas por colunas e linhas, em cada coluna é denominada por uma letra e cada linha por um número, formado uma referência de célula. Beleza, beleza? E aí cada célula tem um nome. Então, por exemplo, essa célula que eu tenho selecionada aqui, qual é o nome dela? O nome dela é A1. Por que A1? Porque ela está na coluna A, na linha 1. Então, essa aqui é a B1, essa aqui é a C1, essa aqui de baixo é a A2, 2A, A2. Essa aqui é a B2, inclusive, deixa eu dar um zoom para você ver. Olha só. Olha só, quando você seleciona uma célula, ela aparece o nome dela aqui em cima, caixa de nome. Você pode renomear, inclusive, só que não a princípio não é tão importante, mas você pode colocar o nome que você quiser em cada célula. É uma curiosidade. Mas enfim, cada célula então tem o seu nome, e todas as células, todos os quadradinhos juntos formam uma planilha, tá ok? Uma planilha que, como eu falei, tem 1 milhão de linhas e 16 mil colunas. É bastante, né? Bastante coisa. Eu vou fechar esse jogo de batalha naval aqui. E vamos voltar aqui para o nosso PDF. Cadê? Vamos descer um pouquinho. O PDF está explicando aqui o que eu já falei para vocês, basicamente. Ele ensina a abrir, né, o programa, eu já mostrei para vocês como é que abre. Chegamos aqui, ó, na próxima página. O Microsoft Excel 2013. 2013 é a versão, tá? E essa versão que eu estou mostrando para vocês, hoje é uma das mais utilizadas. Só que tudo que você aprender comigo hoje, nesse vídeo aqui, né, sobre o Excel 2013, ele pode ser aplicado em qualquer outra versão do Excel. As versões do Excel elas são muito parecidas. Muda um pouquinho a aparência, mas tudo que você aprender em uma versão, você pode aplicar em outras sem muitas dificuldades, pode ficar tranquilo. Então você pode utilizar a 2010, a 365, você pode utilizar as outras versões do Excel
que são muito parecidas com a que eu estou te mostrando aqui agora. O Microsoft Excel 2013 tem um aspecto diferente das versões anteriores na questão da aparência, como eu falei. Sua tela inicial mais interativa é apresentada abaixo. Aqui, ó, olha o que eu falei para vocês. 1 milhão de linhas, 16 mil colunas. É coisa, hein? Rapaz, é coisa demais. Muita coisa, meu Deus, eu não sei nem o que eu faço com... Imagina se eu tivesse 1 milhão de dinheiro agora. Eu acho que eu não sei o que eu faria com esse dinheiro. Imagina 1 milhão de linhas para Excel, é bastante coisa. Bastante coisa. Voltando para o programa, tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, duas outras coisas, né? Eu falei das células, né? Das linhas e das colunas. Aqui em cima, nós temos os menus, as guias, que eu vou mostrar para vocês com calma daqui a pouco. Nós temos, por exemplo, nós temos aqui a guia, a aba, o menu, arquivo. Eu vou utilizar o nome guia, tá? Mas você pode chamar de guia, de menu, de aba, do jeito que você preferir. Eu tenho aqui a guia arquivo, eu tenho a guia página inicial, eu tenho a guia inserir, eu tenho a guia layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição, tá bom? E tem outros ainda que aparecem conforme eu for trabalhando, tem outras guias que vão aparecendo também. E o que são as guias? Basicamente, as guias são organização de ferramentas, é um meio de você organizar as ferramentas. Tudo que você tem dentro de uma guia são ferramentas. Então, por exemplo, se eu clico aqui em página inicial, aqui eu tenho ferramentas de formatação do meu texto, que eu vou mostrar para vocês com calma daqui a pouquinho, tá? Eu tenho também ferramentas voltada para números, como porcentagem, casas decimais, formatação de questão de dinheiro, que eu vou mostrar com calma. Então, são ferramentas, e as ferramentas elas são organizadas dentro das guias, tá ok? Então, mais uma vez, a guia arquivo, a guia página inicial, a guia inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibição. Então, olha quanto conteúdo que eu tenho para te passar. Por isso que é legal que você fique até o final. Senão não adianta, você vai começar a assistir o vídeo, vai pegar metade da explicação, depois... Não, tem que ficar até o final. Tem bastante conteúdo, tem bastante coisa. Inclusive hoje, eu pretendo mostrar para vocês como é que você cria um gráfico, como é que você utiliza hiperlink, tá bom? Eu tenho até um modelo, eu acho que eu ainda não abri ele. Eu trouxe um modelo de um trabalho que eu fiz no Excel e eu queria mostrar para vocês um trabalho que eu fiz relacionado a uma empresa que eu trabalhei e ficou muito legal, ficou show de bola, ficou bonitinho. Quero mostrar para vocês ver até onde você pode chegar com o Excel. Esse programa, como eu falei, é profissional, é um programa que você precisa ter conhecimento, você precisa saber. Tá bom? Não adianta. Se você quiser trabalhar hoje, se você quiser entrar no mercado de trabalho, você precisa ter conhecimento nesse programa. Então, olha lá. Página inicial, inserir, essa aqui são as guias. Dito isso, eu tenho uma outra parte interessante para mostrar para vocês, que é essa parte de baixo do meu programa, onde eu tenho escrito aqui, Plan 1. O que é a Plan 1? Plan 1 significa a primeira planilha. É a minha primeira planilha. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Digamos que eu tenho uma empresa, tá bom? Digamos que eu seja empresário, seja dono de uma loja de carro, de uma loja de sapato, de uma loja, sou dono de alguma coisa. E eu tenho ali o meu quadro de funcionários, eu tenho vários funcionários. E eu preciso montar uma planilha, ou seja, eu preciso organizar uma planilha, uma tabela, que me mostre o dia e o horário que cada funcionário trabalha, para eu poder saber que dia que eu posso contar com o funcionário A, que dia que eu posso contar com o funcionário B. É interessante a gente utilizar, olha só, várias planilhas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês com 3 funcionários. O primeiro funcionário, ele vai ficar, os dias e os horários dele vão ficar organizados na Plan 1, tá bom? Na Plan 1, eu vou ter aqui os dias e os horários do meu primeiro funcionário. Eu vou até fazer uma coisa aqui, eu vou ensinar para vocês como é que faz isso daqui a pouquinho, mas deixa eu só dar uma diferenciada. Vou pintar esses quadradinhos de amarelo. Digamos que isso aqui é só um exemplo, tá? Os dias e os horários do meu primeiro funcionário. Eu posso vir aqui embaixo e criar uma segunda planilha. Olha só, no maisinho, clico no maisinho aqui, nova planilha, e aí na segunda planilha eu vou ter aqui os dias e os horários do meu segundo funcionário.
do meu segundo funcionário. E na terceira planilha, eu posso criar mais uma. Na verdade, eu posso criar até 255 planilhas, uma do lado da outra. É muita planilha também, né? E aqui eu posso ter os dias e os horários do meu terceiro funcionário. E aí assim eu consigo organizar. Poxa, que dia que o fulano vem? Que dia que o João vem trabalhar? Porque eu não vou lembrar de tudo. E a tecnologia está aí para isso, para nos ajudar a não esquecer das coisas. Basicamente isso, nos ajudar a organizar. Então, o João ele vem trabalhar nesses dias e nesses horários. Aqui, tá na planilha. Ó. Ele vem trabalhar nesses dias e nesses horários. O Francisco vem nesses dias e nesses horários. Aí o outro funcionário vem nesses dias e nesses horários. E assim, olha só, eu consigo deixar organizado. Cada funcionário vai ter uma planilha só para ele, olha só. Tá ok? Deu para entender? É bastante conteúdo, né? Conteúdo não, eu digo bastante espaço. O Excel tem bastante espaço para trabalhar. Imagina, 1 milhão de linhas, 16 mil colunas e 255 planilhas. É muita coisa. Eu não consigo nem imaginar. Deixa eu excluir essas duas aqui. Para excluir eu clico com o botão direito. Eu posso excluir essas planilhas. Se eu criei a mais, né, não quero trabalhar com 3 planilhas, eu quero trabalhar com uma só, então botão direito excluir. Aí aqui eu dou um excluir. Vamos trabalhar com uma só. Tá ok? Beleza? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos voltar aqui para o nosso PDF. E aí eu expliquei aqui para vocês sobre as guias de planilha, né? Essa parte aqui de baixo, olha só. Essas guias permitem que se possa, em um único arquivo, armazenar mais de uma planilha. Ou seja, eu abri o Excel uma vez só, vocês viram, né? Eu abri um arquivo do Excel e nesse arquivo eu consigo trabalhar, armazenar mais de uma planilha. Inicialmente o Excel 2013 possui uma planilha e ao lado temos o ícone mais. Foi exatamente o que eu expliquei para vocês. Vamos para a próxima página aqui. Chegamos na parte que eu queria. Nessas próximas páginas aqui do meu PDF, da apostila, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada guia, sobre cada menu que nós vimos ali, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas. Eu vou explicar sobre cada um deles para vocês. O primeiro, que é a página inicial, essa imagem ficou muito bacana porque ela tá bem explicada, olha só. Se você observar, eu acho que você consegue enxergar aí, legal da sua casa. Se você observar, eu estou com a página inicial aberta e aqui eu tenho o nome de cada ferramenta da minha página inicial. Então eu tenho aqui a opção colar, eu tenho o pincel, olha só, tem uma setinha guiando até o nome pincel, tem a opção, né, a ferramenta copiar, tem a opção recortar, tem negrito, itálico, sublinhado, enfim. São inúmeras ferramentas dentro de um único menu. Olha como esse programa é completo, ele é cheio, ele é muito completo, acho que essa é a palavra correta. Inclusive eu vou até pedir para você, se você quiser, bater uma foto, fazer algumas anotações. Eu vou mostrar cada ferramenta dessas com calma para vocês. Mas se você quiser bater uma foto depois para lembrar e tudo mais, fica à vontade. Eu vou até dar um tempinho para você, tira um print, tira uma foto. Tá bom? Olha o tanto de ferramenta que nós temos em um menu só do Excel, na primeira guia do Excel. Olha só. Vamos lá para o programa que nós vamos começar agora a destrinchar aí um pouquinho os nossos menus. Eu vou criar uma tabela com vocês, é muito simples criar uma tabela. Uma lista, uma tabela. Eu vou clicar aqui na primeira célula, na célula A1, e eu vou criar uma tabela com vocês de uma loja. Eu vou digitar aqui, ó. Cliquei em cima e estou digitando no meu teclado. Loja do Ricardo. Dei um Enter, tá lá. Ainda não parece uma tabela, ainda não parece uma lista. Tá meio feio, né? Mas eu quis escrever isso aqui para vocês, só para vocês observarem uma coisa. Na verdade, eu acho que eu só vou deixar o meu nome, para ficar mais fácil. É isso. Estou com o meu nome selecionado. Aqui na página inicial, eu tenho algumas divisões, olha só, área de transferência, fonte, alinhamento, é um meio da gente organizar ainda mais as nossas ferramentas. Então nessa primeira parte, na área de transferência,
eu tenho opções de transferência de dados. Professor, como assim? Você está falando inglês comigo? Eu não entendi nada que você falou. Digamos que eu queira transferir esse dado aqui, eu quero transferir a palavra Ricardo, que eu escrevi nessa célula, eu quero transferir isso para uma outra célula. Onde que eu vou? Página inicial, área de transferência. Aí o que eu posso fazer? Olha só, aqui eu tenho a opção de copiar, ó, eu paro o ponteiro do mouse em cima da opção, ele me abre o que é essa opção. Olha lá, copiar. Eu posso copiar esse texto daqui, tá vendo que ele ficou tracejado? E eu posso colar em outra célula, da opção colar. Olha lá. Vou dar um Ctrl Z no meu teclado para voltar a minha ação. Ctrl Z. Ou posso vir aqui em cima também, ó. Tem como voltar. Tem como eu ir trabalhando com essas setinhas aqui em cima também. Eu não quero copiar e colar, eu quero recortar, ou seja, eu quero tirar o Ricardo daqui e literalmente colocar ele em outro lugar. Olha lá. Recortei e colei. Eu tenho a opção do pincel aqui também, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Recortei, colei. Aqui na parte de fonte eu tenho como mudar a cor da minha célula, ó, do quadradinho, tenho como mudar a cor da letra. Digamos que eu tenha feito aqui uma formatação, né? Eu fiz isso, eu mudei as cores e tal, e eu escrevi um outro nome aqui. Eu escrevi, sei lá, Renato. Escrevi Renato aqui. Então, galera, vai ter um cortezinho no nosso vídeo aí, porque passou um carro com um som meio alto aqui, eu acabei desconcentrando. Nada contra o forró, né? Forrozinho de vez em quando é legal, mas não durante a aula. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo, nada que atrapalhe, né? Nada que impeça a gente continuar a nossa aula. Bom, como eu estava explicando para vocês, então eu tenho aqui a palavra Ricardo, formatado, estou com o meu quadradinho, a minha célula de amarelo, pintada de amarelo, meu texto pintado de vermelho. Digamos que eu queira passar essa formatação aqui para a palavra Renato. O que eu faço? Eu vou copiar, ó, pincel de formatação, ele vai copiar a formatação, ou seja, ele vai copiar, a formatação é a mudança do texto. Então, a palavra Renato está escrita sem formatação, eu não mudei a palavra Renato, eu só escrevi, eu só digitei. Já a palavra Ricardo eu mudei a cor da letra, mudei a cor da célula, eu formatei. Então, digamos que eu quero copiar essa formatação, o vermelho e o amarelo, e eu quero colar aqui na palavra Renato. Eu vou utilizar o pincel de formatação e vou colar aqui na palavra Renato. Só cliquei no pincel de formatação e cliquei na palavra Renato. Só isso, bem tranquilo. Além disso, aqui em cima eu também tenho, ainda falando sobre textos, né? Deixa eu apagar mudar aqui de novo para branco e preto, no automático, no padrão, porque isso, melhor. Vermelho e amarelo não fica muito bonito não. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Então eu vou criar uma tabela com vocês aqui, que vai ser a tabela da loja do Ricardo, tá bom? Então só cliquei 2 vezes em cima da célula, aí eu consigo com o meu mouse, ó, ir trabalhando. Vou digitar aqui loja do Ricardo, e aí eu vou criar uma lista, vou criar uma pequena tabela, tá bom? Como que eu faço isso? Não está com cara de tabela, mas eu vou deixar com cara de tabela, com cara de lista. Eu vou selecionar essas 3 células aqui, vou selecionar, como que eu seleciono? O ponteiro do mouse está assim, com esse maisinho branco, eu clico na célula, ó, clico, seguro e arrasto, eu selecionei 3 células. Selecionei 3 células com o ponteiro do mouse assim, ó, branquinho, tá? Não é com o ponteiro do mouse assim, formato de cruz, não é com ele assim, é com ele assim, desse jeito. Eu clico, seguro e arrasto. Selecionei 3 células, eu tenho aqui uma opção chamada mesclar e centralizar. Quando eu clico nessa opção mesclar e centralizar, olha como é que eu deixo a minha célula. Eram 3, eu transformei em uma só, tá bom? Para ser o título da minha tabela, da minha lista, né? Loja do Ricardo. Aí eu vou formatar ainda mais esse texto. Eu vou modificar ele. Formatar significa modificar, tá? Como que eu formato? Como que eu modifico para deixar legal? Aqui eu tenho a opção de negrito, olha só, para a letra ficar mais escura. Eu tenho a opção de itálico para a letra ficar mais deitadinha. Sublinhado, passo um tracejado embaixo da letra. Posso também colocar um sublinhado duplo. Aí é criatividade de vocês. Eu vou deixar sublinhado normal. Aqui, como eu falei para vocês, tem como alterar a cor da letra.
azul. Tem como alterar a cor da célula, né, do quadradinho. Eu posso colocar aqui uma outra cor também. Olha lá, e aí eu vou formatando, eu vou editando. Posso aumentar a minha letra para mais, loja do Ricardão, agora é loja do Ricardinho, então posso aumentar e diminuir um pouquinho a letra. Posso mudar a fonte, quero uma fonte diferente, olha, essa fonte aqui é bonita. Fonte é o desenho da letra, tá galera? Olha lá, loja do Ricardo, nessa fonte Adobe Arabic. Vou escolher outra aqui para mostrar para vocês. Essa aqui, olha lá. Então eu vou mudando a fonte da letra, o desenho da letra. Tem várias opções. Inclusive eu posso até baixar outros modelos, outras opções se eu quiser da internet. Só que eu não vou mostrar isso para vocês ainda não, ainda está meio cedo para a gente falar sobre isso. Mas só para você saber que tem como, tem essa opção. Beleza? Bom, feito isso, eu também tenho a opção aqui de... Deixa eu só ajustar a tela aqui para vocês darem uma olhada. Eu também tenho a opção de jogar o texto todo para a esquerda, jogar o texto todo para a direita, jogar o texto centralizado. Então tudo isso aqui, ó, é formatação do meu texto. Tanto é que o nome da guia, o nome da aba é página inicial. Ou seja, por que página inicial? Porque você tem ferramentas para você trabalhar de maneira inicialmente no programa, de maneira introdutória, de maneira... são as ferramentas que você vai utilizar no começo, literalmente, no comecinho. Eu estou criando uma tabela agora do zero e estou usando essas primeiras ferramentas da página inicial. Beleza? Dito isso, mostrado isso tudo para vocês, nós temos outras ferramentas também. Só que essas outras ferramentas aqui, eu vou colocar alguns números aqui. Vamos começar a povoar um pouquinho a nossa tabela, a nossa lista. Na loja do Ricardo, eu quero fazer um relatório de vendas. Quero fazer um relatório de vendas. Vou fazer a mesma coisa, ó. Selecionei as três células, e aí aqui eu vou clicar, vou diminuir um pouquinho, vou mesclar e centralizar, diminuir mais um pouquinho, e aí fica bacana, é só. A loja do Ricardo, deixa eu tirar esse sublinhado, porque eu não sou muito chegado em sublinhado, eu não gosto, acho meio feio. Mas aí você pode formatar do jeito que você quiser. Lembrando que formatação é alteração do texto. Alterar o desenho do texto, alterar o tamanho, alterar a cor. Quando você faz uma alteração no texto, isso é formatação. Relatório de vendas. Vamos colocar aqui... Vamos pintar também a célula, né? O fundo da célula. Vamos pintar a letra também de azul. Aqui eu vou colocar o nome dos meus funcionários. Opa. Vou aumentar um pouco aqui. Para aumentar, deixa eu mostrar com calma, né? Para aumentar aqui as minhas colunas, se você reparar, olha só. Aqui eu tenho uma célula só, porque eu mesclei. Você lembra dessa opção, mesclar e centralizar? Essa aqui também eu tenho uma célula só, porque eu também mesclei. Porém, nessa aqui, ó, eu ainda não mesclei. Nessa aqui eu ainda não mesclei. Galera, eu tô dando uns cortezinhos no vídeo. Toda vez que alguma coisa atrapalha, né? Que passa algum carro, alguma coisa aqui que atrapalha o som, eu acabo dando um cortezinho no vídeo, mas nada demais. Tá bom? Vamos retornar aqui. Eu tava explicando pra vocês sobre como que eu consigo aumentar a minha coluna, né? Para aumentar a minha coluna, se a gente reparar aqui, essa primeira célula ela está junta, ela está agrupada, ela está mesclada. Mesclar significa juntar. Então aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho uma célula, e aqui eu não tenho uma só, eu tenho três, olha só, você consegue observar? Eu tenho três células. Só que eu não quero mesclar elas, eu só quero que essa célula aqui ela fique um pouquinho maior. Essa coluna ela fique um pouquinho maior. O que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu mouse aqui, olha só, vou clicar, segurar e arrastar. Quando eu clico, seguro e arrasto, eu consigo aumentar a minha coluna. Olha só, a coluna A, se a gente observar de longe, a coluna A ela ficou maior do que a coluna B, C, D e etc. E eu vou fazer isso para todas, para deixar padrão. Eu utilizei o número 12 na primeira, eu vou utilizar o número 12 para todas. Olha só. Quando eu clico, seguro e arrasto, se você observar, tem um número, ó, largura, 12.
eu vou utilizar 12 para todos. Pelo menos eu faço isso porque eu sou um pouco perfeccionista, para ficar bem bonitinho, bem organizado, né? Então, 12, 12 e 12. É só clicar, segurar e arrastar. Lembrando que é com o ponteiro do mouse assim, ó. Nessa cruzinha preta. Não é com o ponteiro do mouse assim, não é com o ponteiro do mouse assim. É com o ponteiro do mouse dessa maneira, dessa forma. Uma cruzinha preta, olha só. Aí eu clico, seguro e arrasto. Só pra deixar bonito, deixar organizado, olha só. Tá vendo que já está começando a ficar com cara de lista, de uma tabela? E isso é bem simples, bem tranquilo. Eu imagino que vocês estejam conseguindo compreender bem de boa. Depois de funcionários eu vou colocar salários. Eu vou colocar metas. É um exemplo só aqui de uma lista, de uma tabelinha para vocês. Na coluna de funcionários eu vou ter o nome das pessoas, então eu teria aqui o funcionário Ricardo. Não, Ricardo não, porque o Ricardo é o dono da loja, né? Vamos colocar aqui Vinícius. Vinícius é o faxineiro. É o rapaz da limpeza. Eu tenho aqui o Aleph. O Aleph ele vai ser o... Deixa eu pensar aqui um pouco. O Aleph vai ser o porteiro da minha empresa, da minha loja. Loja de sapato com porteiro acho que não existe, né? Não tem. Mas o Aleph vai ser o meu porteiro. E aí aqui eu posso colocar o nome dos funcionários direitinho. Na frente eu posso colocar o salário. O salário, ou como é um relatório de vendas, ao invés de salário eu vou colocar vendas. Eles são vendedores. Vamos dar outro exemplo aqui. Eles são vendedores. O Vinícius ele vendeu, por exemplo, 5 mil reais esse mês. O Aleph vendeu 8 mil reais. E assim eu consigo organizar a minha tabela, a minha lista. Beleza? Tá com cara de tabela, só que ainda pode melhorar. Como que eu melhoro? Ainda estou na página inicial, viu galera? Vem comigo, ó. Comigo aqui, ainda estou na página inicial, não sair dela. Vamos devagar. Vou selecionar a lista inteira, a tabela inteira. Aqui em cima, eu vou clicar na opção, olha só. Eu vou clicar na opção de borda. Borda, clico na setinha, aqui eu tenho todas as opções de borda. Eu posso colocar uma borda só na parte de baixo. Olha só, uma linha, uma borda mais escura na parte de baixo. Eu posso colocar uma borda na parte de cima, superior, do lado esquerdo e do lado direito. Eu vou utilizar todas, ó, todas as bordas. Quando eu clico nessa opção, agora já está mais bonitinha a minha tabela, já está mais organizada. Vou selecionar de novo toda a tabela, toda a lista, e vou centralizar agora. Olha só, opção centralizar. Tudo isso é na página inicial, referente à formatação do meu texto. Estou só modificando o meu texto, mudando cor, mudando tamanho, colocando algumas coisas, mas nada anormal, nada diferente. Nada muito diferente, né? Aí já ficou com uma cara mais legal, já ficou com uma cara mais bonitinha. Vou deixar isso aqui em negrito. Vou pintar tudo de azul. Aí fica legal. Isso aqui eu já mostrei pra vocês, ó, a cor da letra aqui em cima, azul. Aí fica bacana, fica legal, fica show. Mas, professor, o Vinícius e o Aleph eles venderam, é dinheiro. E esses 5 mil e esses 8 mil aqui, eles estão em um formato que não é dinheiro, professor. Como que eu faço para melhorar isso? É só dar 2 cliques aqui e colocar o RS, digitar o RS? Pode ser, também funciona, só que o jeito correto é você selecionar o que você quer que fique em formato de dinheiro. Aqui em cima eu tenho a opção de geral, tá vendo? Eu tenho a opção de geral, eu posso mudar essa opção de geral para número, contábil, moeda, data. Vamos mudar para data, não vai ficar... ficou uma data meio aleatória, mas é porque transformar o número 5 mil em uma data não tem muito sentido, né? Mas tem como você colocar uma data, tem como você colocar uma hora, olha só, em formato de hora, tem como você colocar em formato de porcentagem. Eu vou utilizar o formato de moeda, olha só, moeda, porque eu estou falando de vendas, né? Estou falando de dinheiro. Então tá lá, o Vinícius vendeu 5 mil e o Aleph vendeu 8 mil nessa minha loja, tá ok? Já ficou bacana a minha lista, já está com uma cara diferente, e tudo isso eu fiz graças à página inicial. Tudo isso eu fiz graças à página inicial, olha só. E, ó, menu página inicial, utilizei algumas ferramentas, alguns recursos. Professor,
que faz os outros recursos, as outras ferramentas? Eu vou mostrar depois numa outra aula. Eu não quero que essa aula fique tão extensa, já está um pouquinho, né, mas eu não quero que fique tão extensa, eu tenho outros menus também para mostrar. Mas nada impede que você na sua casa, se você tiver como abrir o Excel, né, você mexer, você dar uma fuçada nas outras ferramentas também, fica à vontade, é legal para você aprender. Se você não tiver o Excel na sua casa, quando nós voltarmos às aulas presenciais, os professores vão colocar aí vocês para praticar no programa, podem ficar tranquilos. Vamos partir para o próximo menu, para a próxima guia. Eu falei bastante agora da página inicial. Vamos partir para a segunda guia, que é a guia inserir, tá? A guia inserir. Vamos partir para ela. Vou falar a mesma coisa que eu falei na guia de cima, na outra guia que nós acabamos de ver, na guia página inicial. Se você quiser tirar uma foto aí, né, bate uma fotinho, anota o que você quiser anotar, porque tem bastante coisa, olha só. Na guia inserir você tem tabela dinâmica, tabela, acesso de conteúdo externo, você tem imagem, você tem formas, você tem Smart Art. Professor, meu Deus, o que é Smart Art? Meu Deus, o que é uma tabela dinâmica? O que é um hiperlink? O que é uma caixa de texto? Vamos lá, vamos trabalhar agora com esse menu, com o menu inserir, beleza? E tem outras coisas, ó. Tem o símbolo também, Power View e etc. Tem muita coisa. Vamos lá, menu inserir. Vou voltar para o meu Excel. Cadê o Excel? Voltei aqui para o Excel. Vamos para o inserir. Na página inicial, como eu falei para vocês, nós temos recursos, nós temos ferramentas iniciais. Aquelas ferramentas que nós vamos utilizar no comecinho do programa. Como eu mostrei para vocês, acabei de entrar no programa. Quais ferramentas eu vou utilizar? As ferramentas que estão na primeira guia, na primeira aba. Já a segunda guia, a segunda aba, que é a aba inserir, como o próprio nome já diz, ela serve para você inserir elementos dentro do seu programa. Elementos. Vou te dar um exemplo. Esses elementos, eu digo elementos visuais, coisas mais visuais. Por exemplo, uma forma. Vou dar um zoom para você observar, olha só. Aqui em cima eu tenho uma opção chamada forma. Aí eu posso escolher uma forma, tem diversas formas, tem seta, tem formas de equação, estrelas, faixas, tem um monte de formas aqui. Eu vou pegar uma para dar exemplo para vocês, eu vou pegar um retângulo, a mais simples, a mais tranquila, olha só. Cliquei na opção retângulo, o ponteiro do mouse mudou, aí eu clico, seguro e arrasto na tela, no meu programa, e aí eu consigo criar um retângulo, olha só, é uma forma. Eu inseri essa forma, eu inseri o quadrado, o retângulo aqui, dentro do programa. E onde que eu fui para inserir isso? No menu inserir, na guia inserir. E se eu observar, se eu prestar atenção, a forma é algo visual, é uma coisa mais visual, tá? Então, forma, eu tenho como inserir uma imagem, olha só. Imagem online. Imagem online é para você fazer uma pesquisa na hora, olha só. O Bing é um navegador de internet, né? Posso pesquisar por alguma coisa aqui e ele vai me trazer o resultado e eu posso inserir a minha imagem aqui na hora, pesquisando na internet diretamente. Ou eu posso pegar uma imagem que eu já tenho no computador. Eu clico na opção imagem, e aí eu posso abrir uma imagem que eu já tenho no meu computador. Olha só. Posso pegar essa imagem, símbolo do logo da Logos mesmo. Olha só. Nossa, esse logo é bem grande. Olha só. Olha lá. É muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui só para mostrar para vocês. Lembrando, eu tiro o zoom, ou eu aplico o zoom, utilizando o Ctrl no meu teclado, mais o scroll, a bolinha do mouse. Ó. Ctrl scroll, eu dou um zoom, tiro o zoom, e aí eu trabalho dessa maneira. A imagem é muito grande, ó. Vou diminuir aqui para vocês olharem de perto. Então tá aqui. Eu tô adicionando elementos visuais, através do menu da guia inserir. Tenho imagens, tenho, como eu falei para vocês, tenho formas, eu tenho também a opção da Smart Art. Olha lá, Smart Art. Inserir um elemento gráfico Smart Art. O Smart Art são alguns outros elementos gráficos também, como por exemplo uma lista, um processo, um ciclo, uma hierarquia. Vou dar um exemplo da hierarquia. Imagina que você vai fazer um trabalho no Excel e você precisa colocar a hierarquia da sua empresa, da empresa onde você trabalha. Eu posso pegar aqui o exemplo de hierarquia, dar um OK, ele abre na tela, também grande, né? Vou fechar esse
essa opção aqui do canto esquerdo, abriu grande também, eu vou tirar um pouco o zoom, vou clicar em cima da minha forma e eu vou diminuir clicando aqui no cantinho, ó. Isso serve para imagem, serve para forma, serve para tudo. Quando eu clico no cantinho da imagem, clico, seguro e arrasto, eu consigo redimensionar, eu consigo deixar ele do tamanho que eu quiser. Olha lá. Isso aqui é um outro elemento gráfico. Aí aqui eu posso colocar, olha, poxa, na Logos eu tenho a seguinte hierarquia. Hierarquia é posição, né? Posição. Na Logos eu tenho a dona da escola, eu tenho, depois abaixo da dona eu tenho as gerentes, né? Os gerentes da escola, eu tenho gerente, depois eu tenho supervisores, supervisor de ensino, supervisor de vendas, supervisor de telemarketing, supervisor de setores da empresa, né, de vários setores. Então, eu posso utilizar a hierarquia. Nossa, professor, mas está uma bagunça nessa sua planilha, não estou conseguindo entender. Eu vou abrir um exemplo para você ver onde que eu posso utilizar as formas e as imagens. Como que eu deixo bonitinho? Vou te mostrar um exemplo, olha só. Preparei aqui uma trabalho. O trabalho que eu fiz, já tem um tempinho que eu fiz esse trabalho. Na verdade não fui eu que fiz não, agora que eu lembrei, olha, quase que eu minto aqui, hein? Esse trabalho foi de uma aluna minha, Uma aluna minha fez esse trabalho e olha que bacana. Ela utilizou formas, como eu ensinei, utilizou imagens e fez isso aqui, olha só. Ela tem, são várias planilhas, né, olha só, vários trabalhos que ela fez conforme o módulo foi passando. Eu fiz um parecido com esse quando eu trabalhava numa empresa, só que eu achei que era esse. Quando eu abri eu lembrei que era da minha aluna. E ficou bem bacana, olha só. Ela fez vários trabalhos, né, várias tabelas comigo, várias planilhas. E aí depois ela juntou tudo isso. E na primeira planilha dela, eu vou até dar um zoom aqui para você olhar o nome, olha só, área inicial. Nessa área inicial ela utilizou, como eu falei para vocês, formas e imagens. Ela pegou a forma, colocou as imagens dentro das formas e dessa forma ela deixou o Excel como se fosse um sistema. Ela fez um sistema no Excel. Olha que bacana. Está aqui um exemplo de onde você pode utilizar formas. É que no meu exemplo aqui ficou meio feio, né? Eu coloquei as formas e a imagem de qualquer jeito aqui na tela, porque a ideia era só te ensinar como inserir. Aí aqui nesse outro exemplo eu estou te mostrando como você pode deixar, como pode ficar realmente o seu trabalho, tá bom? Eu vou começar a trabalhar a partir daqui agora, a partir desse trabalho. Eu vou pegar o que está pronto, bonitinho, e vamos trabalhar com base nele. Eu vou voltar aqui para o menu inserir, cadê? Eu já mostrei Smart Art, né? Aqui está um exemplo para vocês de formas e imagens. Eu quero mostrar uma outra opção aqui também no menu inserir, que é a opção hiperlink, tá bom? Hiperlink, deixa eu só remover os hiperlinks que eu já tenho aqui. Professor, o que é hiperlink? Basicamente, hiperlink significa ligação, é uma ponte, é uma ligação. Por exemplo, eu tenho várias planilhas aqui nesse meu exemplo, né, nesse meu trabalho, no trabalho da minha aluna. Eu tenho várias planilhas, inclusive o nome da aluna é Rebeca, tá, gente? Só para deixar, para constar aqui o nome dela, porque ficou bacana esse trabalho dela, né? Ficou bem bonito, ficou bem legal. Então, eu tenho vários trabalhos aqui. Eu tenho uma planilha de investimento inicial, uma planilha de documentação, uma planilha de utensílios, de fornecedores, vários trabalhos, várias planilhas. E na planilha inicial, qual que é a ideia? Eu quero fazer o seguinte, eu quero que toda vez que a pessoa vier com o mouse e clicar nessa bolinha, nessa opção aqui, nessa forma que ela criou, né? Eu quero que toda vez que a gente clicar nessa opção, eu seja levado para outra planilha. Sabe, essa ligação de uma planilha para outra planilha. Ou seja, toda vez que eu clicar aqui, eu tenho que ser levado para cá. Nós utilizamos o hiperlink para fazer isso. Vou até fazer com vocês, olha só. Cliquei aqui na opção, na minha forma, na minha imagem, pode ser num texto também. Cliquei.
eu vou vir aqui em cima na opção, ainda no menu inserir, opa, só ajustar a tela aqui para você, ainda no menu inserir eu vou vir aqui na opção hiperlink. Quando eu clico na opção de hiperlink, eu tenho, nossa professor, abri uma caixinha com várias coisas, meu Deus, e agora? É só você ler, vamos com calma, vamos com calma. Primeira opção, página da web. Eu posso fazer uma ligação, posso fazer um link, para toda vez que a pessoa clicar naquele botão, naquela forma, toda vez que a pessoa clicar ali, ela ser levada para a internet. Só que não é o que eu quero. Vamos para o segundo aqui, ó. Colocar neste documento. Opa, é essa opção que eu quero. Eu quero que a ligação seja no mesmo documento, ou seja no meu programa do Excel ali. Né? Então, eu vou clicar nessa opção. Eu não vou criar um novo documento, eu não vou enviar para um e-mail. Eu vou colocar ainda nesse documento. Se eu observar, olha essa parte aqui. Referência de célula. Área inicial, lê comigo aqui, ó. Área inicial, vou descer aqui um pouquinho. Qual que é o nome dessa minha primeira planilha? Área inicial. Como que é o nome da segunda? Investimento fixo. Vamos subir aqui um pouquinho, ó. Investimento fixo. Como que é o nome da terceira? Documentação. Ele me abre, olha só, todas as planilhas que eu tenho no meu Excel. Olha só, documentação, utensílios, fornecedores, utensílios, fornecedores. E aí, como eu quero que a pessoa clique, aqui e seja levado para a planilha de investimento fixo, eu vou clicar lá em cima na opção investimento fixo. Ó, cliquei na opção investimento fixo, lembrando que eu quero que seja no mesmo documento, né? Então colocar nesse documento, investimento fixo, ok. Quando eu faço isso, olha que legal, quando eu clicar com o meu mouse, olha só, estou com o mouse aqui em cima, quando eu clicar, olha para onde ele me levou, para a planilha de investimento fixo, olha lá. Vou até fazer de novo para você ver, ó. Área inicial, quando eu clico nesse botão, eu sou levado para o investimento fixo. Interessante, né? Essa opção é o que a gente chama de hiperlink. Eu vou fazer mais uma vez para você ver. Vou fazer aqui com o segundo botão, que essa segunda forma é a documentação. Eu quero que a pessoa clique aqui e seja levado para a área de documentação. Eu vou clicar nessa opção, vou vir no inserir, hiperlink, colocar nesse documento, porque eu não quero levar o meu usuário aqui para a internet, nem criar um novo documento. Eu quero colocar nesse documento e aí eu vou clicar na opção documentação. Vou dar um OK. Documentação. Quando eu clicar nessa opção, eu sou levado para documentação. Olha que bacana. Olha como o menu inserir é bacana. Olha quantas ferramentas eu tenho, né? Tem bastante recurso, bastante coisa. Então, tá aí um exemplo de hiperlink para vocês, tá ok? Antes da gente seguir para outros menus, para outras guias, eu só quero mostrar mais uma coisa para vocês aqui no Inserir, na guia Inserir, que são a parte de gráficos. Só que para mostrar a parte de gráficos, eu vou voltar para outra planilha no Excel que eu tinha feito, né, com vocês. Vou apagar esses elementos visuais aqui, esses elementos gráficos, apaguei tudo. Deixei só a lista aqui que eu tô criando com vocês desde o zero, né? Vou vir aqui no inserir. O que é um gráfico? Basicamente, se eu olhar para essa minha tabela, para essa minha lista, eu não consigo observar com tanta ênfase a diferença de vendas entre o Vinícius e o Aleph. Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar essas duas colunas, vou selecionar a minha lista, né, a minha tabela, e eu vou clicar aqui em cima. Olha, eu tenho várias opções de gráficos, várias opções mesmo. Eu vou utilizar, aqui você tem o gráfico de pizza, olha como é que fica. Gráfico de pizza, você tem gráfico de linhas. Eu vou utilizar um gráfico de coluna para você observar. Ficou meio grande, eu vou diminuir um pouquinho, ó. Clico, seguro e arrasto no canto, diminuir. Opa, acho que eu diminuí foi demais, hein? Diminuí demais, deixa eu aumentar um pouquinho de novo aqui. Olha lá. Eu tenho agora um gráfico. Eu tenho a minha tabela e eu tenho o meu gráfico. Olha só.
Na tabela eu observo aqui o número de vendas do Vinícius e do Aleph, e no gráfico eu consigo observar isso de maneira mais nítida. Eu consigo observar realmente a diferença do Vinícius para o Aleph ali no gráfico. Tanto é que quando você está assistindo o jornal, principalmente em época eleitoral, você vê muito gráfico. Né? O gráfico ele ajuda, ele é muito visual para a gente tratar com relação a números. Né? Então tá aí um exemplo para você de mais um recurso do menu inserir. Claro que assim, essa parte de gráficos dá uma aula inteira, dá uma hora falando só de gráficos. Eu estou aqui só mostrando para você, pincelando um pouquinho desse recurso, dessa ferramenta. Porque como eu falei, essa aula tem a função de ser uma aula introdutória, uma aula um pouquinho mais básica, né? Mas futuramente talvez eu crie uma aula para vocês falando só de gráfico, né? Inclusive no canal da Logos Informática tem uma aula que eu gravei há poucos dias atrás falando só de gráficos. Se você digitar lá Logos Informática Excel, você pode encontrar uma aula que eu fiz só de gráficos. Tá bem bacana, eu fiz gráfico de pizza, gráfico de coluna também, gráfico de linha. Ficou bem legal a aula. Dá pra acrescentar também se você tiver interesse. Mas enfim, aqui é só mostrar o básico para vocês, tá ok? Dito isso, eu vou apagar o gráfico porque nós vamos sair do menu inserir. Nós vamos sair. Eu vou para o próximo agora, nós vamos para o layout da página. Então eu vou apagar aqui o inserir. Eu vou vir aqui. Claro, tem outras ferramentas aqui para explorar. Só que como eu falei, a aula de hoje é introdutória, uma aula inicial. Então não tem como mostrar tudo. Mas é legal que deixa você com gostinho de quero mais. Né? Tem mais coisa para ver, não é só isso aqui não, tem muito mais, tá bom? Vamos partir para o próximo. Então, página inicial são as ferramentas que você utiliza logo no começo do programa, de formatação de texto, né, de célula. O inserir serve para você colocar elementos gráficos, elementos visuais. O layout da página ele vai trabalhar com a questão de impressão. Se eu vier aqui em cima no arquivo, na opção arquivo, no menu arquivo, e clicar em imprimir, eu posso imprimir esse meu trabalho. Eu posso imprimir essa tabela que eu estou fazendo. Tá? Eu posso fazer a impressão disso numa folha e levar para algum lugar. Quando eu clico aqui nessa opção, né, de imprimir e eu volto, olha como é que fica agora o meu Excel. Dá uma reparada. Vou ter que dar um zoom. Se você observar, se você notar aqui, você tem um tracejado, pontilhado, uma linha pontilhada. O que significa essa linha pontilhada? Significa que dentro dessa linha pontilhada, olha só, começa aqui embaixo e pega tudo isso aqui, ó. Dentro dessa linha pontilhada, eu tenho a parte de impressão do meu trabalho, tá? Eu tenho a parte de impressão. E o layout da página, ele vai trabalhar com isso, com essa parte de impressão. Por exemplo, vou clicar de novo em arquivo imprimir. Qual que é a posição da minha página, da minha folha? Ela não está em pé, na vertical? Se eu quiser alterar isso, eu posso alterar? Posso. Eu posso vir aqui no layout da página. Layout significa organização. Organização, tá bom? Eu posso vir aqui em layout e eu posso clicar na opção orientação, por exemplo. Olha só, orientação. Se eu clico na opção orientação, eu posso mudar de retrato, ou seja, vertical, para paisagem, ou seja, horizontal. Aí se eu voltar lá em arquivo, imprimir, olha como é que a minha folha está agora. Eu mudei o layout, eu mudei a organização da página que eu vou imprimir. Então o layout da página serve para isso. Além dessa questão de orientação, eu posso mudar também o tamanho. Se você observar, essa página que eu mostrei para vocês ali no arquivo imprimir, ela está muito esticada, ela está muito grande. Eu posso escolher um outro tipo de página, um outro tamanho, como por exemplo uma folha sulfite. Uma folha A4 já é, né, a folha sulfite. Eu achei que ela estava esticada demais, mas não está não. Coisa da minha cabeça, porque o tamanho dela já está padrão, ó, folha de sulfite, 21 cm por 29, é a folha A4. Mas eu posso mudar o tamanho, eu posso colocar um tamanho executivo, por exemplo, que é 18 por 26, ela é um pouquinho menor. Vou mudar a orientação para retrato.
e vou voltar lá em arquivo e imprimir. Aí a folha ela ficou um pouquinho menor para impressão. Vou voltar aqui. Então o layout da página ele vai trabalhar com a questão da página em si, tá? Questão da página, tamanho da página, orientação da página. Eu posso também, inclusive, colocar um plano de fundo na minha página, ou seja, uma imagem para ficar na minha página. Olha só, plano de fundo. Posso escolher aqui uma imagem do meu computador, ó, de um arquivo. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Olha lá. Ele colocou essa imagem de fundo, né? Plano de fundo da minha página. Só que eu vou excluir, eu não quero. Enfim, ele vai trabalhar então com a página, com relação à impressão, beleza? Eu já vou pular para o próximo menu, para a próxima guia. Claro, foi aquilo que eu falei para vocês. Tem bastante outras coisas para explorar. Eu acho que eu vou falar só de margem antes da gente ir para lá. Margem é importante também. Tem bastante coisa para explorar, galera, só que não tem como falar de tudo numa aula, né? Na verdade, o Excel inteiro, se a gente for pegar para estudar o Excel inteiro, vai mais de uma aula, muito mais de uma aula. Vai um módulo, 2 meses, 3 meses estudando só esse programa. Porém, como o foco da aula é ser uma aula introdutória, eu não vou me aprofundar nas ferramentas mais complexas, mais difíceis, tá? Vou deixar pra gente fazer isso mais pra frente. Vou clicar aqui em margem, eu quero só mostrar essa opção também para vocês, só que para mostrar essa opção eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar todas as minhas células dentro da linha pontilhada, olha só, eu vou selecionar todas as células dentro da linha pontilhada, então eu clico, seguro e arrasto aqui e eu paro na linha pontilhada, tá vendo? Eu não vou passar, eu vou parar nela, vou descer, opa, ó, parei na linha pontilhada, tá bom? Parei na linha pontilhada. Essa é a minha página. Opa, eu acho que eu fui demais, hein? Vou fazer de novo agora sem o zoom para você ver. Vou parar aqui na linha pontilhada. Cadê? Aqui, ó. Parei na linha pontilhada. Essa parte que eu selecionei, essas células que eu selecionei dentro do pontilhado, é a minha página, é a minha impressão. Tanto é que eu vou pintar essas células todas de uma cor só, para você olhar, para você observar. Vou pintar tudo de amarelo porque chama atenção. Vou vir aqui agora em arquivo, imprimir, olha só. A minha página, essa parte pontilhada que eu marquei, que eu pintei para vocês, é a minha página. Ah, mas professor, ficou branco aqui ao redor, por que ficou branco? Você não selecionou inteiro. Selecionei. Porém, a gente tem aqui a opção de margem. Olha, a gente tem aqui a opção de margem. Quando eu clico na opção de margem, eu posso escolher se eu quero uma margem mais estreita, uma margem mais larga. O que é a margem? Basicamente, a margem é o espaço entre o começo da página e o começo do meu texto, da onde eu vou começar a escrever, a digitar. Vou te mostrar um exemplo. Ó. Vou deixar a margem estreita. Deixar a margem estreita. Olha só. Tanto é que agora eu vou ter que pintar até essas outras células de amarelo também. Deixa eu pintar aqui para você ver. Margem estreita. Vou vir aqui em arquivo imprimir. Olha lá. Ela ficou mais estreita. Ou seja, menos espaço aqui, ó, entre o começo da página e o começo do meu texto. Menos espaço, está menos branco. Tá menos branco. Vou voltar. Layout da página. Margens. Vou dar um exemplo para vocês com uma margem mais larga. Tá? Uma margem mais larga. Até tem que mudar, tem que voltar aqui a cor e pintar de amarelo só a parte pontilhada, que é a parte do meu a parte que vai aparecer na impressão. Arquivo imprimir. Olha o espaço branco que eu tenho aqui ao redor. Tá vendo que aumentou o espaço branco? Isso é a margem. Aí eu vou escolher o tamanho da margem de acordo com o que eu preferir. Eu quero um texto mais próximo da borda, eu quero um texto mais próximo aqui da lateral da página, eu mudo a margem, eu deixo a margem mais estreita. Eu quero o meu texto mais centralizado, longe da borda, eu pego uma margem mais larga. Deu para entender essa parte? Se estiver com dúvida, volta, assiste de novo essa parte do vídeo, porque realmente é um pouquinho complexo, mas eu quero que você entenda aí essa parte de margens. Dá para personalizar também. Olha só, dá para você colocar, por exemplo, eu quero 2 centímetros de cada lado. Ó. 2 centímetros,
2 centímetros em cima, 2 na esquerda, 2 na direita, 2 embaixo, você pode dar um OK. E aí eu vou fazer de novo aqui, eu vou pintar de amarelo, a parte pontilhada, sempre a parte pontilhada, arquivo, imprimir, olha só, do jeito que eu fiz, que eu escolhi, tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido essa parte. E basicamente terminamos essa parte do layout da página, porque essas outras ferramentas que eu tenho, como eu falei, eu não vou mostrar na aula de hoje, porque a aula de hoje ela é introdutória. Tanto é que eu vou fazer o seguinte, ainda tem outras guias para mostrar para vocês também. Ainda tem algumas outras guias, como eu falei, não vou mostrar todos os recursos, mas eu vou acelerar um pouquinho para você conhecer um pouquinho das outras guias também. Eu gastei um pouquinho de tempo a mais nas primeiras aí, mas foi porque realmente as primeiras guias elas são mais utilizadas, tá ok? Tá bom? Deixa eu só pintar isso aqui tudo de... Vou dar um Ctrl Z, ó. Se eu der um Ctrl Z no meu teclado, ele vai sempre voltando às ações que eu fiz anteriormente. Voltei aqui. Vamos entrar aqui nas fórmulas, olha só. As fórmulas são as contas no Excel. As fórmulas são as contas. Como assim as contas? Imagina que aqui eu tenho o Vinícius que vendeu 5.000 e o Aleph que vendeu 8.000. Digamos que eu queira saber o total, 5.000 mais 8.000. Claro que aqui nesse meu exemplo eu consigo fazer de cabeça. 5.000 mais 8.000, 13.000. Só que digamos que seja uma lista muito grande. E eu não vou ficar contando de um quadradinho, de quadradinho em quadradinho. O que eu posso fazer? Aqui nas fórmulas eu tenho uma opção chamada autossoma. Quando eu clico na setinha da autossoma, olha só, autossoma, eu posso escolher fazer uma soma. Olha só, parei o ponteiro do mouse aqui, vou clicar na opção soma, ele vai somar as duas células de cima. Ele vai somar as células que estão com números em cima. Vou dar um Enter, olha só, 13.000. Ele somou esses dois, porque são os números que estão acima dele. Digamos que eu não queira fazer uma soma, eu quero fazer uma outra conta, eu quero tirar uma média. Qual é a média entre 5 e 8? Olha só, a média é 6.500. Então essa parte de fórmulas aqui do Excel é a parte que a gente mais gosta. É a parte avançada do Excel, é a parte onde você vai trabalhar bastante com contas, com cálculos. E isso é fundamental. É muito importante que você saiba, que você tenha esse conhecimento. Mas, foi aquilo que eu falei, que eu estou careca de falar nesse vídeo, né? Eu não vou me aprofundar muito, é uma aula introdutória. Só que eu quero que você entenda que esse menu é para as contas dentro do Excel, tá bom? São para cálculos. Então aqui você tem várias funções. Tá? Professor, o que é função? Acompanhe os próximos vídeos que você vai saber, tá bom? Eu vou falar para vocês aí, nós vamos falar para vocês, explicar, esclarecer tudo direitinho nos próximos vídeos que nós fizermos. Mas, para ficar claro, são contas. Fórmulas, esse menu de fórmulas aqui é para a parte de contas do Excel, tá ok? Vamos pular para o próximo. Dados. O que eu tenho aqui nos meus dados? Eu tenho... no menu dados eu tenho como organizar os meus dados. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou selecionar aqui a minha planilha, minha tabela. Na verdade eu vou selecionar só essa parte aqui porque eu não trabalhei com metas hoje, né? Não trabalhei com metas com vocês. Eu vou selecionar aqui os funcionários e as vendas e eu vou vir aqui na opção classificar. Só para você entender, o menu dados ele serve para você trabalhar com os dados que você inseriu na planilha. Então, vou clicar aqui em classificar. Tem como eu classificar de A a Z, ou seja, vou clicar aqui de A a Z, vou dar um OK. Na verdade, deixa eu fechar aqui e fazer de novo. Parar o ponteiro do mouse aqui, sem selecionar. Vou vir aqui em classificar, de A a Z. Opa. Bom, galera, voltei aqui, dei mais um cortezinho no vídeo, porque mais um barulho atrapalhando. Mas vamos retornar aqui. Eu tô tentando fazer aqui, classificar, né, os meus dados, só que não está dando certo porque
isso que eu criei aqui com vocês, a gente chama de lista. Isso aqui é uma lista. O que eu tenho que fazer? Eu vou transformar essa lista, eu tenho que transformar essa lista numa tabela, tá? Então eu vou basicamente apagar isso aqui, botão direito, excluir, só para vocês entenderem. Eu já fiz essa parte, você já entendeu essa parte de formatação, né? Eu vou transformar essa lista aqui numa tabela. Então eu vou vir aqui na página inicial, é até legal que eu já mostro esse recurso para vocês também, ó. Formatar como tabela. Olha só, formatar como tabela, converte rapidamente o intervalo de células em uma tabela com seu próprio estilo. Ou seja, basicamente o Excel entende isso aqui que eu coloquei como uma lista qualquer, algo que eu só joguei e não é importante. Porém, quando eu transformo isso numa tabela, o Excel ele vai trabalhar com isso de maneira... ele vai entender isso como uma tabela e vai trabalhar de maneira melhor. Olha lá, dei um OK. Então, não mudou praticamente nada, só que agora o Excel está entendendo que isso aqui não é mais uma lista, e sim uma tabela, ou seja, não são mais dados soltos no programa. Agora isso aqui se transformou em algo um pouco mais sério, beleza? Ah, professor, mas eu não quero que apareça esses negocinhos aqui, como que eu faço para tirar? É simples, eu venho aqui em Design, é até legal que eu mostre isso para vocês também. Eu falei que o Excel ele vai só até o menu exibição, né? Porém, quando eu crio alguma coisa no programa, no Excel, seja uma tabela, quando eu abro uma imagem, quando eu crio uma forma, o Excel sempre me abre outras opções, ó, outros menus, outras guias. E essas guias que ele abre a mais, servem para a gente formatar o objeto que nós criamos aqui. Então, por exemplo, eu quero tirar essa opçãozinha aqui, ó, essa marcação aqui embaixo. Eu vou aqui em Design, que foi a guia que ele abriu a mais, né, que o Excel abriu a mais, e vou tirar a opção, vou desmarcar a opção botão filtrar. Olha lá. Eu só transformei a minha lista em uma tabela. Com essa tabela criada, eu posso vir aqui em dados, agora sim, ó, classificar. Quando eu clico em classificar, nessa opção, nessa marcação, nesse botão aqui, eu tenho como escolher, olha só. Ah, eu quero classificar essa minha tabela pelos funcionários, de A a Z. Ok, aí o Aleph, a letra A vem primeiro, né, vem antes do V, o Aleph foi para cima, o Vinícius desceu. Ah, eu quero classificar, ainda em funcionários, eu quero classificar de Z a A, ou seja, o Vinícius vai para cima, o Aleph vai para baixo. Então você pode classificar do jeito que você preferir. Tem como você classificar também pelo número de vendas, ou seja, do maior para o menor. A Aleph vendeu mais, está em cima, você consegue classificar os dados. Então esse menu aqui ele vai trabalhar com os dados, ou seja, com aquilo que está dentro da minha tabela, tá? Por isso que é importante a gente sempre transformar uma lista, as informações que a gente está colocando no Excel, em uma tabela. E eu faço isso na página inicial, na opção aqui de formatar como tabela, tá bom? Tem outras opções, mas também não vou mostrar para vocês hoje, porque o vídeo já está ficando até um pouco longo, né? E aí, para a gente finalizar, nós temos também a opção de revisão, que é bem bacana, e exibição. O que faz o menu revisão? Ele revisa o meu texto. Então, por exemplo, digamos que eu tenha escrito aqui uma palavra, só que eu estou na dúvida. Pô, eu sei que está errado, viu, galera? Calma, eu sei que está errado. Não vai... o professor não sabe escrever casa, meu Deus, ele está me dando aula. Calma, eu sei que está escrito errado, é para o exemplo. Então, digamos que eu tenha escrito aqui alguma coisa e eu não sei se está certo, se está errado, eu estou na dúvida. Eu posso selecionar a célula, né, clicar na célula do texto, vir aqui na opção, no menu, na guia, revisão, e eu posso vir na opção verificar a ortografia, que é a primeira opção, olha só, verificar ortografia. Quando eu clico nessa primeira opção, o Excel vai me abrir essa caixinha, e essa caixinha vai me dar sugestões. Ó. Não consta no dicionário, ou seja, essa palavra está errada, ela não consta aqui no meu dicionário. Você tem algumas sugestões, olha só, casa com S, que é o certo, né? Você pode também escolher cara. Pô, escrevi errado, eu queria escrever cara, escrevi casa com Z. Você pode escolher essa opção, cansa, vaza, ele te dá algumas sugestões, porque essa palavra que você tinha colocado, né, casa com Z, que eu tinha colocado, está errado. Não consta no dicionário. Aí eu escolho a opção que eu quero, a sugestão, e aí eu clico em alterar. Automaticamente, aí eu vou clicar em sim, né, ó, deseja continuar a verificação? Sim.
automaticamente mudou. Olha só, casa agora está com S, beleza? Vou fechar aqui para vocês observarem. Então, essa opção de revisão serve para isso. Você também tem aqui como... você tem a opção de sinônimos, dicionário de sinônimos. Sinônimos são palavras parecidas. Então, eu selecionei casa, que eu escrevi aqui. Vou clicar em dicionário de sinônimos. No canto direito, ele vai me abrir o dicionário de sinônimos, ou seja, palavras parecidas com a minha palavra casa. Como, por exemplo, domicílio, edifício, habitação, lar, mansão, morada, residência, teto, vivenda, enfim, residência. São palavras que são parecidas. Sinônimo, a palavra sinônimo significa, são palavras parecidas com aquela palavra que eu estou escrevendo, que eu estou digitando, tá? Então, por exemplo, habitação é sinônimo de casa, é uma palavra ali parecida. Lar é um sinônimo de casa. Então, você também tem essa opção de dicionário de sinônimos. Tem uma outra opção também chamada traduzir, aqui, olha só. Eu quero escrever casa, só que em outro idioma. Aqui no canto direito também, ó, eu posso traduzir do português a palavra casa, olha só. A palavra casa eu vou traduzir do português para o idioma que eu quiser. Eu quero saber como é que se fala casa em alemão. Olha lá. Haus, não sei falar não, sei que está escrito house, mas falar é outra coisa. Eu posso inserir, ó, ainda está escrito casa aqui, mas se eu clico na opção inserir, ele muda para a pronúncia lá, para o que está escrito em alemão. Eu não quero em alemão, eu quero saber em búlgaro. Nossa, eu não vou ler não, gente, foi mal, desculpa. É o que está escrito. Eu posso clicar em inserir também, ó, ele insere para mim. Então, vamos ver, eu fiquei curioso eu quero saber como é que se fala em árabe, casa em árabe. Tá lá, ó, em árabe. A escrita é até para a direita. Então você pode escolher. Tá aí a opção de tradução para você, porque esse menu, essa guia, revisão, serve para você não errar, para te ajudar, né, na questão do português ou numa tradução para outro idioma, para você não cometer erros grosseiros, né, na escrita, no seu documento. E por último você tem o exibição. Para que serve a exibição? Basicamente para você trabalhar com, como o próprio nome já diz, a exibição do que você está fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que eu queira trabalhar com menos zoom. Eu te ensinei no começo da aula que você pode usar o Ctrl Scroll do mouse, né? Ctrl no teclado e Scroll do mouse. Olha só, Ctrl Scroll te dá um zoom, tira o zoom. Só que você pode trabalhar com zoom também aqui no menu exibição. Olha só, opção zoom. Você tem como colocar 100%, por exemplo. Olha só, olha lá, olha bem. 100%, ok, OK. Olha lá. Muito bem. Professor, não quero 100%, porque 100 é um número feio. Beleza, você pode clicar em zoom de novo. Eu quero 50%. Vou tirar aqui. 50%, ele deixa mais longe, né? Eu quero 25%. Mais longe, agora já não dá para ver mais. Então você pode trabalhar com zoom, é a maneira de exibição do seu trabalho. Eu tenho também como... Tem uma outra opção muito legal que eu acho aqui, que é essa opção aqui, ó, linhas de grade. Quando eu clico nessa opção linhas de grade, olha o que vai acontecer. As linhas, as grades do Excel, elas sumiram. Olha só. Todas as grades, todas as linhas. Então fica bacana, visivelmente bacana, fica visivelmente bonito. Mas que não sai aqui, hein? Porque a sua tabelinha, a sua tabela, o seu gráfico, eles vão ficar mais bonitos. Olha só, vai dar um destaque. Essa é a palavra que eu estava procurando, vai dar um destaque. Beleza? Então, o menu exibição trabalha com exibição do que eu estou fazendo, tá? Antes de finalizar a nossa aula, a gente terminou essa parte aqui, essas guias aqui em cima, né? As guias do Excel. Lembrando que tem muito mais coisa para estudar, né? Eu só estou introduzindo o programa com vocês aqui, mas tem muito mais conteúdo. Eu só quero voltar, antes de finalizar, eu quero voltar aqui no PDF para te mostrar, olha só, nós falamos então sobre a página inicial, olha o tanto de coisa que você aprendeu na aula de hoje, hein? Nós vimos também a guia inserir,
Se você quiser bater uma foto para olhar, estudar com calma, fica à vontade, tá? E eu mostrei os recursos para vocês, ó, hiperlink, os gráficos, as formas, smart art. Aí nós também falamos sobre o layout da página. Olha só o layout da página. Guia layout da página, que eu também mostrei para vocês. Não mostrei tudo, né, porque tem muita coisa, mas nós falamos sobre as margens, configuração de margens, falamos sobre orientação, que é retrato ou paisagem, né, em pé ou deitado, vertical ou horizontal, tamanho da página, falamos sobre... acho que foi só isso, né, nesse menu. Porém, olha o tanto de outras coisas que tem, tá bom? Então tem títulos, linhas de grade, enfim. Falamos também sobre as fórmulas. Olha só, as fórmulas que eu falei para você que é o menu que trata das contas, né, no Excel. De maneira resumida, é isso, mas tem muito mais para a gente falar, para a gente abranger. Mas olha só, se quiser bater uma foto para olhar, depois estudar. Eu fazia muito isso quando eu estava começando a estudar o Excel. Eu tirava foto com o meu celular e ficava olhando para poder lembrar depois das ferramentas. Isso me ajudava bastante, além das anotações, como eu falei para vocês desde o começo aí fazerem, né? Então tá aqui, guia fórmulas, guia dados, que também nós vimos na aula de hoje. Deixa eu só dar um zoom aqui. Aí, guia dados, né? Mostrei o classificar, mas tem outras opções. Talvez na próxima aula eu fale dos filtros, né? Os filtros também são importantes. Bem bacana essa parte de filtros também. Guia dados, que nós vimos hoje. Aí teve a guia revisão. Olha o tanto de coisa que você aprendeu hoje, hein? Meu Deus, bastante coisa. Verificar a ortografia, dicionário de sinônimo, a tradução e etc. E por último, nós também falamos sobre a guia exibição. Eu falei pouco dela, né? Falei do zoom, falei da linha de grade, mas tem outras opções que nós podemos explorar depois com mais calma. Beleza? Mas está aqui. Esses prints, esse PDF aqui, essa apostila está muito bacana. Olha só. Nós paramos aqui. Opa. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Nós paramos aqui, né? No guia exibição. A partir da próxima aula, então, nós vamos... continuar. Essa apostila, esse PDF está show de bola, está muito bacana, está muito bem feito, então tem bastante coisa. Nós vamos começar a falar de contas, operações básicas, abrir múltiplos documentos, nós vamos aprender a salvar um documento. Eu quero fazer isso com vocês aí a partir do próximo vídeo, tá ok, galera? Então, espero que vocês acompanhem esse vídeo aí, assista com calma, se tiver dúvida volta, e eu espero vocês no próximo vídeo, ok? Falou, tchau, tchau!